ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. No vídeo anterior, mostramos o esquema, a montagem dos conectores para a interface MIDI antiga padrão DB15, para usar com instrumentos musicais antigos e computadores dos anos 80 e 90. O vídeo anterior ficou extenso, resolvemos dividir em duas partes. A parte que você vai assistir agora é a parte final, onde soldaremos todos os componentes na placa eletrônica. Faremos finalmente os testes com o software sequenciador instalado em nosso computador. Será que tudo isso vai funcionar? Confiram a parte final. Então, agora nós vamos fazer o que? Nós vamos montar aqui os componentes. A princípio eu vou lixar essa parte aqui embaixo com um bombril, vou tirar esse verniz que está aqui, que é o verniz que a gente usa para fazer a máscara, né? Depois a corrosão lá no percloreto de ferro, tá? Então a gente não pode soldar aqui com esse verniz preto. Eu vou passar aqui um bombril, vou apagar aqui, deixar só o cobre e colocar os componentes aqui e já fazer a solda da placa. Então a gente vai dar uma acelerada aí para o vídeo não ficar muito comprido aí, a gente montando essa plaquinha aí para vocês aí. I'm murder with my lyrics. Style like your spirits, I'm murder with my lyrics. Style like your spirits, I'm murder with my lyrics. Style like your spirits, I'm murder with my lyrics. Style like your spirits, I'm murder with my lyrics.
Então é isso aí. A princípio a nossa placa MIDI está terminada. Colocamos aqui um projeto nosso aqui, um LED de sinalização, apenas para a gente saber se a placa está conectada. Quando a gente colocar no computador, esse LED aqui deve acender, indicando que o circuito está energizado. Isso aqui não tem no projeto original, nós aqui fizemos, tá? Então tem um resistor aqui também específico para esse LED aí. E o restante são os capacitores, resistores que estão no circuito e os dois circuitos integrados, o circuito de opto-isolador, né, opto-acoplador, e aqui também tem o buffer, que é o circuito 7407, tá? Então, da linha TTL. Então, é isso aqui que a gente tem nas placas MIDI antigas. Os cabos MIDI antigamente, óbvio que eles não tinham uma placa tão bonita como essa. Modéstia à parte, era um cabo mais simples, mas ele era caro. Por quê? Porque simplesmente não era só ligar um fio com o outro. Vocês podem ver que existe aqui todo um circuito realmente, capacitores, circuitos integrados para fazer aí a conversão entre os sinais digitais do computador e os sinais digitais que vão para o instrumento musical. Então, agora que nossa placa MIDI está terminada, temos que fazer a parte final do projeto, que já representa aí praticamente 80% concluído. Nós vamos adaptar aqui uma fonte chaveada que deu defeito, né? Então estamos aproveitando apenas aqui a carcaça dela, tá? Isso aqui vocês vão ter que providenciar um igual aí para poder fazer. E a gente vai colocar essa plaquinha aqui dentro, fazer a fiação aqui, né? Que vai para o computador e os cabos DIN que vão para o instrumento musical. Então agora a próxima parte é a montagem e a soldagem também aqui dos fios. Deixei aqui bem nítido aqui os 4 pontos de fixação, né, com uma furação um pouco mais espessa, mais arrombada, para que caiba aqui tranquilamente os cabos MIDI que vão finalizar aqui o nosso projeto. E depois tudo isso vai ser colocado aqui dentro dessa caixinha e aí sim vamos fazer os testes finais. Uau, finalmente aqui está pronta a nossa placa MIDI com todas as conexões dos cabos. O cabo branco é o que está vindo ali do DB15, que vai para o computador, para a Sound Blaster, né, placa de som. E os cabos pretos são justamente aqui as pontas dos nossos conectores DIN, que vão para o nosso instrumento musical MIDI-in e MIDI-out. Então esta placa aqui, teoricamente ela vai ter que ser encaixada aqui dentro dessa caixa, conforme eu falei para vocês. A gente vai ter que dar um jeitinho aqui de encaixar isso aqui dentro, né? E depois fechar aqui, deixando só entrada e saída. Então a gente vai ter que fazer, obviamente, aqui algumas adaptações, porque essa caixa não tem o tamanho exatamente idêntico com a nossa plaquinha, mas vai ficar um negocinho legal, né? Então aí a gente vai estar apto a fazer todo o teste agora do nosso sistema. Aqui está o projetinho da nossa placa MIDI. Bonitinho. Ainda não colocamos o invólucro porque a gente está fazendo alguns testes aqui iniciais. Bom, a gente encontrou aqui um pequeno probleminha aqui no esquema. Parece que a pinagem estava meio que inversa. E aqui a gente acabou trocando o positivo com o negativo e esqueceu de fazer o shield no pino 2, na saída de MIDI. Então o MIDI out aqui, ela tem 3 conexões. O pino do meio, que é o pino 2, que é o terra, pino 4 e pino 5. Pino 4 positivo, pino 5 negativo. Então esse aqui é o responsável pelo controle do teclado, ou seja, o computador consegue controlar o teclado. Então o MIDI out é ligado ali no MIDI in. Então a gente já vai plugar ele aqui bonitinho, tá? Pelo menos para poder controlar aí o nosso teclado. Então a gente vai fazer aí as conexões na parte traseira aí do PC. Na parte traseira do PC a gente teve que instalar uma placa de som com a saída MIDI. Esse computador aqui não é um computador vintage, é um computador um pouquinho melhor, né? Core 2 Duo. Mas pra gente poder fazer o teste aqui, tá? Então
Vamos conectar aqui na traseira do nosso computador o DB15, que vai ligar a nossa placa MIDI lá. Então já dá pra ver que a nossa placa está energizada. O LED aqui acendeu. Então mostra que a placa está recebendo 5 volts que está vindo lá do computador. E o teclado já está prontinho aqui para receber as instruções. Então vamos ver lá a questão do sistema operacional e o software para controlar o MIDI aqui do nosso teclado. I murder with my lyrics. Aqui tem um LED indicativo para a gente poder saber que o nosso sistema MIDI está conectado no computador. Bem legal, né? Então concluímos aí o projeto do nosso cabo MIDI. Reaproveitei aqui uma embalagem de uma fonte chaveada que estava com defeito e colocamos todo aquele circuito da placa eletrônica embutida aqui. Esse lado é o DB15 e aqui as saídas do DB5, que vai, né, na verdade o DIN, né, saída do conector DIN, que vai para o teclado, o instrumento musical, qualquer um que seja. Então tá aí, minha gente, concluído nosso projeto aí. Primeiro teste de controle com o nosso teclado, usando a placa MIDI que nós acabamos de fabricar. Estamos usando aqui um sistema operacional um pouquinho novo, tá? Estamos usando o sistema Linux. Para quem não sabe, a gente está usando o Ubuntu aqui, tá? Usando o Rose Garden. Eu não conheço muito o Rose Garden, é a primeira vez que eu estou trabalhando com ele. Parece que ele é um sequenciador MIDI. E a gente está usando uma versão aqui que é 2017. Eu já trouxe uma música aqui previamente importada de MIDI, que é o tema do Esquadrão Classe A. E a gente vai dar um play aqui para poder ver como que ela fica tocando no nosso teclado ali via MIDI. Vamos lá. Então, parece que funciona perfeitamente. Tivemos aí um pouquinho de tempo para aprender a fazer isso. Deu trabalho, tá mais ou menos um dia aqui apanhando para aprender como funciona essas coisas. A gente resolveu usar um sistema operacional Linux, que é o sistema que a gente trabalha aqui, né? Resolveu aqui testar vários programas. O Rose Garden foi o único que funcionou legal. A gente também conseguiu fazer um outro programa funcionar aqui, que é o Virtual Piano. Também está funcionando legalzinho. Então tudo que a gente tocar aqui, inclusive pelo teclado do computador, ó, tá tocando lá no nosso tecladinho. Isso tudo controlado via interface MIDI, tá? Então
A princípio, a parte de conexão, né, do computador para o teclado está funcionando. Agora, o que a gente não conseguiu ainda, vai dar um pouquinho mais de trabalho, é fazer o caminho inverso. Comunicar do teclado através do MIDI out, que eu não conectei aqui. É um MIDI out do teclado para dentro do computador, para que a gente possa capturar aqui o que a gente está digitando no teclado lá, né? No caso, a música que a gente está tocando. E poder fazer as composições das trilhas e tudo mais. Gente, eu não sou aqui músico, não trabalho, né, com essa parte aí. Já toquei teclado um tempo atrás, mas enfim, não estou habituado a usar aí workstation, essa parte aqui, né, criação de música, produção de música. Os produtores aí musicais estão mais acostumados aí. Continuando aqui o teste da nossa placa MIDI, estamos agora com um Pentium 3 aqui, um legítimo Pentium 3, com o programa Cakewalk. E vamos tocar aqui o tema do Esquadrão Classe A para vocês aí com o nosso MIDI para o teclado. Então tá aí, funcionando perfeitamente a nossa placa MIDI, pelo menos aí controlando o teclado. Do computador para o teclado nós já conseguimos. O que prova que o circuito que montamos funciona perfeitamente. Agora só falta testar a saída de som do instrumento para gravar, que é algo que a gente ainda não realizou. Bom, agora sim, quebramos o coco aí, como disse, né? Rachamos a cuca aqui para resolver o problema e finalmente conseguimos comunicar o teclado, né? Um instrumento musical completamente aqui integrado com o nosso software de sintetização. Estamos usando aqui um sistema Linux, usando o Rose Garden, para quem não conhece. É um sequenciador aí de instrumentação, né? Notas musicais, para você poder criar aí suas músicas. Tínhamos um probleminha aqui, uma desatenção da nossa parte, né? Esquecemos de colocar esse resistorzinho aqui do fotocoplador, tive que colocar fora da placa. E agora sim, o nosso instrumento musical comunica completamente ali com os nossos sintetizadores. Só vou fazer um teste aqui, ó, vou apertar uma tecla aqui, ó, e ele já lê ali a tecla que foi pressionada. Tá vendo? Então, provando que o instrumento musical está através do MIDI out dele, entrando no MIDI in da nossa placa e comunicando ali
com o DB15 para o nosso computador, que está transferindo as informações aqui para o software. Com isso a gente pode gravar agora as trilhas musicais, com as notas que a gente tocar ali no instrumento vai ser gravadas aqui. E também reproduzir o que nós estamos fazendo aqui no software através do MIDI in, que é o MIDI out do nosso kit, que o instrumento também automaticamente reproduz aqui. Então, entrada e saída, in e out funcionando corretamente conforme era de se esperar, provando que o projeto aqui está certinho. Só algumas modificações que a gente encontrou, alguns erros aqui, fizemos a correção, polaridade estava errada aqui também, mas isso já corrigimos. Então eu vou fazer um teste de gravação aqui rapidinho. Eu silenciei a faixa ali, né? Só vou fazer um teste aqui. Pronto, então deve vocês acompanhar aqui, a gente pediu para gravar aqui um trecho. Eu tava ali tocando o instrumento, fiz aqui a gravação, dá para ver aqui, ó. As notas musicais foram todas capturadas aqui pelo Rose Garden. Todas as notas que eu toquei ali no instrumento foram capturadas, provando que o MIDI in e o MIDI out aqui tá funcionando normalmente. E agora, para provar para vocês, eu vou soltar as trilhas que eu fiz, as duas trilhas. Já tinha gravado uma previamente, gravei com vocês essa última aqui. Então eu vou dar um play aqui. Deixa eu voltar aqui a reprodução. Vamos lá, vamos conferir. Lógico que não é uma música de Beethoven, né? Deve ter ficado uma porcaria, mas não interessa, que o objetivo aqui não é mostrar a música em si, até porque eu tive que tocar apenas com uma mão e de ponta cabeça aqui. Então eu não estava de frente com o instrumento musical, tá? Então realmente o pessoal que é músico de plantão vai achar que ficou uma porcaria, e realmente ficou, mas isso aqui é só um teste, tá, pessoal? É só para mostrar para vocês que eu estou conseguindo fazer a gravação do instrumento e também o inverso, a reprodução do que está ali para o meu instrumento musical usando a placa MIDI que nós acabamos de fabricar aqui no vídeo que nós estamos fazendo. Finalmente, terminamos o projeto do MIDI e, conforme provamos, ele funciona. E nossa placa também funcionou de primeira. Tivemos que fazer alguns ajustes no esquema da internet, que estava com algumas informações erradas. Mas não se preocupem, visitem o nosso site ou blog, que lá traremos o artigo técnico completo com todos os detalhes técnicos, bem como o download do esquema correto. Até o próximo projeto by ESI-JMJG. Este vídeo foi produzido por ESI-JMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Vídeo Produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com